vamos continuar, né? Nós estamos agora discutindo correntes elétricas, tá certo? E agora nós vamos falar de um circuito. Ora, um circuito, essa imagem que a gente tem de circuito, né, é basicamente um caminho, né, fechado que é percorrido por um conjunto de cargas, né? Então essa é a ideia de circuito, né? E nós vamos ver que nós podemos combinar os elementos que nos interessam, né? Que são, nesse momento, baterias, tá? Que nós estamos falando de correntes, circuitos de corrente contínua, né? Nós temos baterias, nós temos resistores. Mais adiante um pouquinho, ainda nessa parte, né? Ainda nesse tópico, nós vamos discutir o que acontece se eu boto um capacitor ligado a um circuito de corrente contínua, tá certo? Nós falamos de capacitores lá em eletrostática, né? E nós falamos que é no processo de carga de um capacitor, né? Naquele tópico lá nós discutimos o seguinte: suponha que o capacitor já está carregado, né? Então agora nós vamos estudar como é que eu dou a carga no capacitor. Mas antes de fazer isso, tá certo? Vamos pensar o seguinte: o que nós temos que definir num primeiro momento? Um circuito, ele é formado basicamente por uma fonte de tensão, né, e um conjunto de elementos aqui, que no meu caso, tá certo? Vão ser elementos que a gente chama de elementos passivos de um circuito, tá? E aqui eu tenho um elemento ativo do circuito, que é a minha fonte de tensão, ou ainda seguindo, né, convenções históricas, né, a fonte de força eletromotriz. Na verdade, não tem nenhuma força aqui, tá certo? Esse nome é um nome, né, que tem razões históricas de ser e a gente ainda continua utilizando, tá certo? Mas só para ficar claro isso. E eu represento essa força eletromotriz, tá certo? A força eletromotriz é aquela diferença de potencial capaz de produzir, né, que está dentro de um circuito, tá certo? Então a força eletromotriz, e ela é basicamente, né, o trabalho que é realizado para mover uma quantidade de cargas, tá? Muito bem. Vamos olhar agora como é que eu tenho um circuito, né, um circuito de uma única malha. O que é uma malha? Primeiro vamos falar o que é uma malha, né? Uma malha, para nós, ela é um caminho fechado, tá certo? Uma malha é um caminho fechado que uma carga pode percorrer, né? Então o circuito de uma única malha, ele vai estar aqui, eu tenho aqui uma fonte de força eletromotriz, e eu tenho aqui uma resistência, por exemplo. Vamos botar uma fonte de força eletromotriz, uma resistência, que é simbolizada por esse raiado aqui, né? A minha fonte de força eletromotriz, tá certo? Ela é formada por uma fonte, né? Na verdade, a minha bateria é uma fonte ideal e ela tem o que a gente chama de uma resistência interna, que em geral é representada, né, por esse R minúsculo aqui. A força eletromotriz, ela é representada, como eu disse para vocês, né? Essa fonte, ela é representada pela letra E, esse desse jeito aqui, né? Lembrando que aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo, tá certo? E isso aqui, só para ficar claro, né? Essa seta que está aqui, ela indica a direção do negativo para o positivo, tá? Ora, esse meu circuito aqui, né, se eu liguei essa fonte nessa resistência, tá, eu vou observar uma corrente nessa direção I. Mais uma vez lembrando que essa corrente aqui, ela é convencionada, o sentido dela é convencionado como se fosse o deslocamento de cargas positivas. Eu peguei uma carga positiva que estava nessa placa aqui, e, aliás, nessa placa negativa, empurrei ela para cá. Quando eu empurrei ela para cá, eu cedi energia para ela vir daqui para cá, tá certo? Eu dei energia para ela, e aí ela, zupt, quer voltar para cá. É mais ou menos, lembrando mais uma vez esse exemplo que a gente costuma usar, se eu pego uma pedra no chão e coloco essa pedra aqui em cima de uma rampa, né? Quando eu solto a pedra naquela altura, ela escorre para baixo, tá certo? A velocidade dela vai depender
não é, do atrito entre ela e essa rampa, tá? Então esse exemplo ele traduz um pouco essa ideia que a gente está usando, né? Eu cedo energia para a carga positiva, tá certo? E ela, ao percorrer esse caminho, ela dissipa essa energia, tá? Muito bem, e retorna para aquela situação de menor energia, né? Então aquela pedra que eu coloquei na altura da rampa, ela escorrega até ir parar no chão. Então ela perde energia, lembra, né? Ela tinha uma energia potencial, ela perdeu energia, tá? Toma cuidado com isso, que é o seguinte, se você não tivesse atrito nesse plano, a hora que essa pedra chegasse lá embaixo, ela converteria toda a energia potencial em energia cinética e continuaria embora. Então eu tenho atrito nesse plano para ter dissipação de energia e ela parar lá embaixo, que é que nem acontece aqui. Ela chega aqui e ela dissipou toda a energia que ela ganhou. Tá? Então vamos olhar o gráfico, vamos fazer um gráfico que é mais ou menos o seguinte. Eu vou definir um ponto A nessa malha e vou estudar e vou andando nesse circuito a partir desse ponto A. E vou vendo o que acontece com a diferença de potencial. Aqui é o meu ponto A, tá certo? Isso aqui é como se fosse um carretel. Imagina aquela situação, né, em que eu tenho um carretel, eu vou sair do ponto A, vou andando e vou voltar até o ponto A. Tá? Então é isso aqui que eu vou fazer, né? No meu ponto A, eu vou supor que eu tenho um valor VA de energia, perdão, potencial em A é VA. Então o que acontece? Eu saio do ponto A, tá certo? Né? Vou andando, né? Bom, aí o que acontece a hora que eu atravesso essa resistência aqui? Então eu tinha um potencial VA aqui, tá certo? A hora que eu atravesso essa resistência aqui, né? A hora que eu atravesso essa resistência, eu tenho uma perda de energia. Tá certo? Eu perdi energia que é igual a R vezes I. Perdi energia não. Tive uma queda de perdi energia e tive uma queda de potencial que é igual a menos R vezes I. Aí eu vou passar agora, tá certo? Eu vou andando, então agora eu não tenho nenhuma perda. Esse trecho aqui eu não tenho perda, tá? A minha convenção é que esse trecho aqui é um condutor ideal. Eu não tenho nenhuma perda de energia nesse processo aqui. Quando eu chego aqui nessa bateria, quando eu chegar aqui nesse ponto aqui, eu tenho agora um salto, tá certo? E esse salto aqui, então agora é, né, a diferença de potencial é a energia que aquela partícula ganhou, tá? Então agora ela vai chegar, ela vem aqui constante até que ela chega e passa por aquele resistor interno ali. Na hora que ele passa por aquele resistor interno, ele vem para o mesmo, aqui é o ponto A de novo, e aqui é menos RI, tá certo? Então a corrente naquele circuito, ela é constante. Né? Eu disse para vocês o seguinte, nós estamos trabalhando com a bateria ideal, uma pilha ideal que não perde. O potencial dela, a diferença de potencial, não muda ao longo do tempo. Normalmente, em situações razoáveis que a gente tem, né, quando você está olhando, tá certo? Você pegou uma lanterna e olhou um objeto, ela não muda. É claro que se você ficar com a lanterna ligada o dia inteiro, né, é igual a bateria do seu celular. À medida que o tempo vai passando, essa bateria vai perdendo, né, energia que você tem que dar uma recarga nela. Tá? Então aqui, ó, então ele saiu desse ponto VA, perdeu, tá certo? Um tanto, caiu aqui, recuperou um pouco, tá? Volta aqui, voltou. Esse ponto aqui tem que ter o mesmo potencial desse ponto aqui. Então o que ela perdeu, tá certo? O que aquela carga perdeu é o tanto que ela ganhou ao longo desse caminho. Tá? Tá claro isso aqui? Isso aqui é muito importante na hora que nós formos estudar, né, o que acontece com os circuitos, como é que as cargas se compõem, porque na verdade é o seguinte, na maior parte das vezes, né, ou em muitas vezes, eu tenho uma estrutura que é formada por várias malhas, vários caminhos, tá certo? E nesses caminhos diversos eu posso ter vários elementos diferentes, né? O que eu quero saber, tá certo? Imagina, né, imagina uma cidade. Tá certo? Imagina uma cidade. Cada casa naquela cidade, cada indústria, cada comércio é um elemento nesse circuito. Tá? Uma casa, inclusive, pode ter instalado no seu telhado, né, uma estrutura de células fotovoltaicas que geram energia.
Além disso, eu tenho uma energia que é gerada externamente à cidade e que chega, né, naquela cidade. Então eu tenho todo um circuito formado por N malhas, é só você olhar na rua a quantidade de fios que estão ali, né? Então assim, a quantidade de malhas e que tem aquele circuito, e a companhia de energia elétrica tem que saber, né, como é que quais são as correntes que estão passando para que ela possa dimensionar as estruturas, né, de distribuição dessa energia elétrica, tá? Então esse estudo agora, ele é muito... mas eu não vou trabalhar com distribuição de energia elétrica, não. Mas se você trabalhar em qualquer área que usa eletricidade, e se você parar 3 segundos para pensar qual é mesmo a área que não usa eletricidade, né, seja da engenharia, da física, da química, qualquer área de tecnologia que não usa eletricidade, né, você talvez possa ter uma resposta: eu não preciso disso. Se você não conseguir responder em 3 segundos, deu? Você precisa saber isso, tá? Então vamos falar agora, né? Então esse aqui é só para vocês entenderem. Então esse balanço de energias aqui, ou de potencial, tá certo? Já que é um DQ que está passando aqui, quando eu falo energia e diferença de potencial, eu estou relacionando as duas coisas, porque é a mesma carga que está andando, eu não perco carga. Lembra, eu tenho conservação, a minha corrente é a mesma em todo o circuito, tá certo? A corrente não pode mudar, né? Numa malha a corrente vai ser a mesma em toda ela não pode mudar por conservação, por lei de conservação, tá? Então agora nós vamos discutir como é que eu faço a combinação de alguns elementos. Vamos pensar, né, num primeiro exemplo, que é uma primeira discussão, quando eu tenho resistores em série. Na parte de capacitores, eu discuti a combinação de capacitores em série e paralela, tá certo? Né? Lembra lá, vamos recordar o que define uma organização, uma estrutura em série, o que define uma estrutura em paralelo, né? Eu tenho aqui, eu vou ter resistores, eu tenho aqui uma fonte, agora eu vou tirar a resistência interna da minha fonte, só para ficar mais simples, tá certo? Isso aqui é uma fonte ideal, e eu tenho 3 resistores, que eu vou representar aqui. Eles estão formando uma única malha, tá certo? Eu tenho uma única malha e eu tenho a corrente I aqui, lembrando pela enésima vez que a corrente I é aquela, né, convencionada como se fosse um deslocamento de cargas positivas, tá? Olha, a corrente que passa nos 3 resistores é a mesma. A corrente que passa nos 3 resistores é a mesma. Por quê? Né? Porque eu não tenho, não é? Eu não tenho perda. Não tem corrente sumindo. Eu não posso ter corrente sumindo. Tá certo? A corrente que passa nesses 3 resistores é a mesma. Tá certo? E lembrando o seguinte, vamos pensar aqui. Né? Eu tenho 2 pontos aqui que eu vou chamar A e B. Se eu definir esses 2 pontos A e B, eu posso dizer que a diferença de potencial aplicada ao conjunto dos resistores é a soma dos potenciais de cada um deles. Tá? Quando eu defini capacitores em série, eu defini exatamente desse jeito aqui. A diferença de potencial no conjunto, ou seja, VAB, tá certo? É V1 mais V2 mais V3. Tá? Então eu posso escrever isso desse jeito. Eu posso, portanto, escrever, né, que aquele meu VAB é igual a V1 mais V2 mais V3. Ou seja, uma partícula, um dq que chega até aqui, ele perde um pouco de energia aqui, perde um pouco de energia aqui, perde um pouco de energia aqui e chega em B. A energia total que ele perdeu é a soma do que ele perdeu aqui, do que ele perdeu aqui, do que ele perdeu aqui. Tá?
O que eu quero saber da mesma forma é o seguinte: suponha agora que eu tenho uma caixa, não é? Uma caixa, tá certo? Eu tenho uma caixa aqui, né? Que eu vou chamar, que tem uma resistência equivalente. Essa caixa aqui é um conjunto, tá certo? É um único resistor, tá? Que eu estou agora utilizando para substituir esse conjunto de 3 resistores. A fonte é a mesma, a corrente é a mesma, né? Se eu utilizo agora então a minha lei de Ohm, eu lembro o seguinte, tá certo? Que aquela minha força eletromotriz é I vezes a resistência equivalente. Esse I daqui é igual a esse I daqui, ó. Tá? A corrente é a mesma, né? Então eu posso dizer, tá certo? Que isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a I vezes resistência equivalente. E eu posso dizer que a queda aqui que eu tenho, o VI, tá certo? O V1 aqui eu tenho R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Né? Se eu fizer isso aqui, eu posso botar isso aqui em evidência, I que multiplica R1 mais R2 mais R3. Olha só, essa é a minha diferença, esse é meu ganho de potencial aqui, a diferença de potencial aqui é exatamente essa diferença de potencial. Então eu posso trocar isso tudo aqui, escrever como sendo, né, R2 mais R3, e daqui eu tiro, portanto, que a minha resistência equivalente, quando eu tenho um conjunto de resistores ligados em série, é a soma desses vários resistores. O outro jeito, né? O outro jeito de eu trabalhar, tá certo? O outro jeito de eu trabalhar, né, resistores, de eu combinar resistores, é quando eu tenho resistores em paralelo, tá? Então vamos ver agora o que acontece se eu tenho resistores em paralelo. Ora, lembra lá de capacitores, o que nós falamos? Quando eu tenho, né, capacitores em paralelo, eram aqueles capacitores, né, cuja diferença de potencial aplicada a cada um deles, tá certo? É a mesma, né, a mesma diferença de potencial, né, aplicada a todos eles, tá certo? Então, de novo, vamos representar assim: eu tenho uma fonte de força eletromotriz, né, e eu tenho aqui um conjunto de resistores, tá? Eu tenho aqui o resistor R1, aqui o resistor R2, aqui o resistor R3. Eu tenho uma corrente I que vem aqui. Essa corrente I é a corrente que passa na fonte de força eletromotriz, tá? Tá certo? A corrente I é a fonte, nesse mesmo caso aqui, ó, a corrente I é a corrente que vai entrar no circuito. Eu tenho aqui, né, uma fonte de força eletromotriz. Enquanto no circuito em série eu tinha uma única malha, quantas malhas você enxerga aqui? Essa pergunta nós vamos discutir daqui a pouco, tá certo? Tem gente que enxerga 3, tem gente que enxerga 4, tem gente que enxerga 5, tá? Isso nós podemos tratar mais adiante, ver como é que a gente faz isso, tá certo? Né? Quando a gente for discutir as leis de Kirchhoff, tá? Que é a discussão sobre circuitos, né? Como você tratar circuitos, tá certo? Com várias malhas, né? Então, por enquanto, né, vamos só olhar como é que essa combinação aqui, né, de resistores em paralelo. O que caracteriza essa combinação? Tá certo? A diferença de potencial, igualzinho eu defini lá no caso de capacitores, a diferença de potencial em cada um desses elementos tá certo? A diferença de potencial em cada um é a mesma. Então, se eu de novo definir o meu ponto A aqui, o meu ponto B aqui, tá certo? O meu VAB
é igual ao V1, que é igual ao V2, que é igual ao V3. A diferença de potencial em R1, a diferença de potencial em R2, a diferença de potencial em R3, elas são iguais e iguais a essa diferença de potencial que está aqui. Ao mesmo tempo, né, eu sei que essa corrente aqui, ó, vamos olhar isso aqui e pensar no seguinte, aquele desenho que eu fiz no começo desse tópico, eu tenho aqui, tá certo? Eu tenho a minha corrente I, essa corrente I vai dividir em 3 pedaços. Eu tenho uma corrente que passa no resistor 1, eu tenho uma corrente que passa no resistor 2 e eu tenho uma corrente que passa no resistor 3. Ora, lembra daquela discussão que eu fiz logo no comecinho do curso? O que eu falei? Né? Eu falei o seguinte, eu não posso ter perda de carga, né? Eu não tenho perda, eu tenho conservação de carga e conservação de energia, tá certo? Aquele exemplo que eu dei do caminho que eu percorri, né? Eu utilizei o conceito de conservação de energia. Aqui eu vou utilizar o conceito de conservação de carga de tal forma que a minha corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. Tá certo? Quanto vai de carga para um ou para outro é outra história, né? Agora, eu sei que a soma do que vai para um com as que vai para os demais é constante, é igual ao valor I. Tá? Então, se eu faço essa conta aqui, né? Então, se eu venho aqui e utilizo isso que eu acabei de escrever, eu posso dizer o seguinte... Aquele meu valor, eu quero de novo saber o seguinte, eu tenho aqui, eu vou botar aqui uma caixa, né, que tem uma resistência equivalente, aqui eu tenho o meu epsilon, aqui eu tenho meu I, tá? E eu quero saber qual é a resistência equivalente que eu devo usar para substituir essas 3 resistências aqui, né? Ou qual é o resistor com uma resistência tal que eu substituo aqueles 3 resistores. Tá? Muito bem. Então, se eu escrever isso aqui, eu posso dizer que esse meu epsilon é igual a resistência equivalente, de novo, ohm. Tá certo? Né? E eu posso dizer que isso aqui, cada corrente em cada um desses aqui, ó, eu posso dizer que V1, tá certo? É igual a R1 e 1, que é igual a, perdão, V1 é igual a R1 e 1, e eu disse ali que V2 também é R2 e 2, né? E isso aqui é igual a R3 e 3, tá certo? Muito bem, e eu disse que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Se eu substituir aqui, ó, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que I1, tá certo? I1 é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a VAB, que é igual a VAB, dividido por R1. Eu, de novo, tenho VAB dividido por R2 e tenho VAB dividido por R3, né? Lembrando que VAB é igual ao valor de epsilon aqui, né? Então, eu posso escrever que I sobre... I, que é igual a epsilon dividido por resistência equivalente, ele é igual a, olha só, eu posso substituir aqui e eu tenho, né, epsilon 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, coloquei o epsilon em evidência, né, 1 sobre R3, de tal forma que num circuito de resistência em paralelo, né, a minha resistência equivalente, ela é, o valor inverso dela, né, é igual à soma dos inversos de cada um dos componentes desse circuito. Tá? Então eu discuti o que é combinação em série, combinação em paralelo. Agora vamos tratar um pouco, ver um pouco um exemplo melhor do que é, né, como é que a gente faz, como é que a gente resolve um circuito onde você agora combina os resistores de várias maneiras. Tá?